para a gente poder emitir o certificado, tá? Então, é importante que vocês façam esse registro, né? A partir desse papo aqui, a gente vai começar a emitir também um certificado de participação. Eu também peço que estudantes indígenas e quilombolas, que é o nosso público-alvo do papo de TCC, né? Os outros estudantes também podem participar, é uma conversa livre, mas os estudantes indígenas e quilombolas que estiverem presentes também registrem, se identifiquem no chat aqui, tá? É importante a gente também saber quem são os estudantes quilombolas, indígenas que estão participando, né? Então, novamente, uma boa tarde a todos e todas. Fico feliz pela presença de vocês, agradeço a presença de vocês, em especial, um agradecimento muito especial ao professor doutor Wallace Gomes Leal, né, que é nosso colega de trabalho aqui na universidade, né, do Instituto do ISCO, né, Instituto de Saúde Coletiva, né, da UFOPA, e se disponibilizou para estar conosco nesta tarde, né, para fazer uma conversa muito importante, né, sobretudo para quem está no processo de escrita, né, de um trabalho como do TCC, por exemplo, mas em outros encaminhamentos de pesquisa, tá, que é a construção do projeto, né. Então, o papo de TCC, ele é um momento assim livre para a gente, não é necessariamente uma aula, é uma conversa, né, como o próprio nome diz, né, é um momento para a gente tirar dúvidas, conversar, ouvir, né, compartilhar experiências de pesquisa, falar um pouco sobre escrita, sobre leitura, sobre ciência. Então ele surgiu com essa intenção de ser um momento mais informal assim de discussão. E nós já fizemos outros papos no ano passado, né? Já falamos de leitura, já falamos de fichamento, de escrita, de construção de projeto, inclusive. Já tivemos colegas da área de física, da área de química, da área de letras falando aqui. Mas agora, a partir desse momento, nós queremos retomar um pouco da nossa conversa, começando pela discussão sobre o projeto, né? Ainda que o foco seja o TCC, né? A gente quer discutir outros aspectos da leitura e da escrita. Mas considerando o objetivo do papo, né, o fundamento do papo de TCC, né, voltado, inclusive, para a escrita desse trabalho, que é um momento importante da vida acadêmica, dos estudantes de graduação, sobretudo. Então, é importante saber como é que se constrói um projeto, né, um pré-projeto. Eu mesmo tenho vários orientandos quilombolas na UFOPA e outros não quilombolas, e a gente está justamente nessa fase, né, de construção, de definição de tema, de objetivos, de metodologia. Então, é um pouco nessa direção que a gente quer retomar o nosso papo a partir de agora, né? O tema projeto de pesquisa que vamos conversar com o Wallace hoje, ele vai continuar na próxima semana, a gente vai trazer outras pessoas para conversar aqui sobre esse assunto, tá? Então fiquem muito à vontade, né? Tem o chat aqui que vocês podem perguntar, podem fazer questionamentos. Eu vou dar um espaço agora para o Wallace se apresentar e falar um pouco sobre a temática, e depois a gente abre para discussões, para perguntas e questionamentos. O diálogo é o fundamento do nosso papo, tá? Obrigado pela presença de todos e, mais uma vez, obrigado, Wallace, pela disponibilidade. Boa tarde. Boa tarde, professor Luiz Fernando. É uma satisfação poder estar aqui, conversar com você, com os estudantes, né, e com os demais interessados sobre esse tema interessante, que é a construção
né, de um projeto de pesquisa, nessas fases da construção de um projeto de pesquisa. Eu fui professor da UFPA, da Universidade Federal do Pará, por cerca de 19 anos. Né? Sendo aqui de Santarém, eu fui para Belém, onde estudei biomedicina, me tornei um neurocientista, e lá eu fiz mestrado em neurociências, depois fiz doutorado, o chamado doutorado de sanduíche na Inglaterra, onde eu pude estudar no doutorado, parte no Brasil, parte na Inglaterra, e tive a oportunidade de fazer um pós-doutorado lá na Suécia, com neurogênese, e depois um outro em 2015. Esse primeiro foi em 2016, e depois um outro em 2015, lá na Universidade da Califórnia, em San Diego, nos Estados Unidos, onde eu trabalhei com células tronco-neurais, transplante de células tronco-neurais. Então, eu fui transferido, eu pedi transferência, na verdade, para a Universidade Federal do Oeste do Pará, para a UFOPA, porque eu queria realmente morar em Santarém e ser professor dessa universidade, dessa maravilhosa universidade, né, aqui da Oeste do Pará. E durante a minha carreira, né, de mais de 20 anos como pesquisador, uma das coisas que eu mais tive que encarar, né, desde a iniciação científica, foram projetos de pesquisa. Tá? Então, eu tenho muita experiência com projetos de pesquisa, de todos os níveis, né, desde o TCC, né, que é um dos primeiros projetos de pesquisa que você, ao iniciar a carreira acadêmica, você enfrenta, né, um problema de como escrever adequadamente, desde o projeto de mestrado, da dissertação de mestrado, tese de doutorado, projeto de pós-doutorado. Então, é uma coisa que realmente eu já convivi bastante, já escrevi bastante projetos, e eu conheço, né, alguns trâmites, né, tenho algumas dicas para dar para vocês, né, sobre projetos de pesquisa, bastante experiência nessa área. Né? Quando você se torna um pesquisador, você tem um laboratório, você precisa conseguir recurso para o seu laboratório. Tá? Se você não conseguir recurso para o seu laboratório, você não consegue desenvolver as suas pesquisas. E os recursos são comumente obtidos por editais. Você concorre em editais públicos, nacionais, internacionais, e para você ter êxito, você tem que escrever um projeto adequado. Você tem que escrever um projeto de pesquisa. Ou seja, no nível do pesquisador, como pesquisador, você tem que escrever projeto para manter o seu laboratório, para conseguir recursos para o seu laboratório. Então, é um projeto com um outro objetivo, conseguir o que nós chamamos de grant, conseguir o recurso. Mas existe o projeto do trabalho de conclusão de curso, que é uma monografia que você vai ter que escrever para poder concluir o seu curso de graduação. Vou falar desse tipo de projeto aqui também. Tá? Ou você tem que escrever um projeto de uma dissertação de mestrado para poder obter o título, né, de mestre em alguma coisa, mestre em ciências biológicas, mestre em neurociências, ou depende do programa de pós-graduação. Ou pode ser o seu projeto de tese, de doutorado, doutoramento, ou pode ser um projeto para você ganhar uma bolsa para estudar fora do país. Então, eu quero falar, né, sobre esses projetos, esses tipos de projeto. Eu vou enfatizar, dando como exemplo, vou apresentar para vocês, né, não é no PowerPoint, é no próprio PDF do projeto, um projeto do CNPq, né, que eu aprovei em 2018, que é uma concorrência nacional, o projeto do edital universal do CNPq. Então, eu vou mostrar para vocês um exemplo de projeto onde eu tive êxito em conseguir o recurso para o meu laboratório. Então, foi um projeto bem escrito. Eu vou ver um tipo de projeto simples, conciso, e eu vou passar dicas para vocês de como pensar e de como escrever, né, obviamente, numa introdução, como escrever um projeto adequadamente. E também vou falar sobre um projeto de trabalho de conclusão de curso. Eu já orientei muitos trabalhos de conclusão de curso. Atualmente, ele pode ser no formato de monografia, tá? Que é no formato mais tradicional, né? Com aquela capa, com o sumário, com os agradecimentos, com os resumos
o resumo em português, né, o resumo em inglês, o abstract, a introdução, as justificativas, os objetivos, e atualmente também algumas instituições aceitam o projeto no formato de um artigo, um pequeno e curto artigo científico, tá? E nós vamos conversar sobre isso hoje. Existe uma forma de você defender seu trabalho, seu TCC, escrevendo um artigo, né? Algumas instituições, alguns institutos aceitam dessa forma. Então, existem certas peculiaridades que no artigo científico ele é geralmente mais curto, ele é mais conciso. Então, eu não quero fazer para vocês uma apresentação formal, tradicional. Eu quero fazer uma conversa com vocês sobre esse tema. Vocês podem perguntar, nós podemos interagir, tá? Então, basicamente essa é a introdução. Eu gostaria de perguntar para o professor Luiz Fernando, né, como nós podemos fazer, né, esse trâmite, né, pessoal, você vai direcionar, fazer perguntas, ou eu posso continuar falando sobre o tema, eles vão perguntando. Pode continuar, Wallace. E aí você fala um tempo e a gente abre para discussão. Pode desenvolver. E aí a gente dá um... Você precisa de quanto tempo, mais ou menos, só para a gente ter uma média aqui? Você gostaria de deixar quanto tempo para as discussões, assim? Acho que uma meia hora. Meia hora, né? Então eu falo... Tá, nós temos 17h15, 17h agora, eu falo durante 15, 20 minutos e a gente vai e começa a conversar, a discutir. Tá? E nessa conversa eu vou mostrar alguns exemplos de 2 projetos, um de TCC que eu orientei e um de um projeto digital universal do CNPq que eu aprovei em 2018. Tá? É um valor de R$45 mil, é um valor pequeno, mas serviu para comprar uns reagentes para o meu laboratório na época. Foi interessante. Pessoal, um projeto de pesquisa, você coloca em um texto científico, tá? Algo que você quer investigar. Todo projeto de pesquisa, ele na verdade segue a metodologia científica, porque ele começa com o cerne do método científico, que é a sua pergunta científica. É obrigatório, né, que um projeto de pesquisa ele seja normalmente ele tem que ser original. A pergunta é original. Você não pode inventar a roda. Você não pode, em um projeto científico, fazer o que já foi feito, tá? Fazer o que já foi feito. Então, a primeira ideia que você vai ter é de uma pergunta original. Tá? Isso, estritamente falando, para um projeto científico. Obviamente, quando em um TCC, em uma monografia de conclusão de curso, um trabalho de conclusão de curso, até numa dissertação, pode, né, mas eu não aconselho, mas pode, depende da área, ele pode ser uma revisão também. Tá? Ele pode ser uma revisão. O projeto científico em si, ele tem que ser original, ele não tem que ter sido ainda realizado. Como eu falei, você não pode reinventar a roda, ele tem que ser original. Então, normalmente, o correto é que você pense numa pergunta original. Tá? Então, nós temos quilombolas, indígenas, aqui presentes, outros estudantes. Então, por exemplo, está pensando, né, na pergunta, você tem que, obviamente, se você pensa numa pergunta, tá? Vamos supor que eu queira estudar nas comunidades quilombolas, e a minha pergunta vai ser a incidência, já que está acontecendo muito na pandemia, vou dar esse exemplo, a incidência, né, de depressão em comunidades quilombolas ou em comunidades indígenas, vamos supor, nos últimos 5 anos. Tá? Então, você pergunta, bem, mas se escolhe uma comunidade quilombola específica, uma comunidade específica, indígena específica, onde essa pergunta ainda não foi respondida. Né? Qual é a incidência de depressão, de ansiedade, nós chamamos de desordens afetivas, nessa comunidade? Primeiro você vai investigar se isso já foi feito.
Se não foi feito, aí você começa a estudar. Você vai estudar, é a primeira fase do projeto, você vai garantir que realmente não foi feito, você começa a estudar e você vai buscar, né, com palavras-chave, né, depressão, comunidade quilombola, depressão e ansiedade, comunidade quilombola, né, depressão, ansiedade, comunidade indígena. Você vai ver nas bases de dados disponíveis, isso depende muito da área, né, por exemplo, se for na área biomédica, o PubMed, né, você tem que fazer a busca em inglês. Pode ser o Google Scholar também, né, que você faz as buscas ou em português ou em inglês. Você vai na Cielo, né, você vai na Birembe. Então, você pega as bases de dados, né, que são disponíveis na internet, mais relacionadas ao seu curso, e começa a investigar se aquilo que você está pensando ainda não foi feito. E você vai, baixa os artigos científicos, vê os capítulos de livro, vê tudo que foi feito no mundo todo, buscando nessa base de dados sobre aquele tema. E você estuda, tá? Pode ler inicialmente os resumos, ver o que é mais interessante de artigos para baixar. Você estuda e garante, tá? E garante que não foi feito, que é original, digamos. Tá? Normalmente é interessante ser original. Como eu falei, para um TCC, pode ser uma revisão de literatura também, onde você vai revisar o que há de mais recente, o que há de mais novo sobre aquele tema. Mas tudo começa da pergunta. Tá? A pergunta. Então, essa pergunta ela tem que ser resolvida. E você vai resolver responder essa pergunta escrevendo o seu projeto de pesquisa. Tá? Então, o seu projeto de pesquisa, ele vai ter, né, eu não vou dar muitos detalhes agora, mas ele vai ter uma introdução, tá? Uma espécie, um referencial teórico. Normalmente o projeto tem um resumo, onde você faz uma síntese do que é o projeto, tá? O resumo. Aí depois do resumo é obrigatório ter a introdução com o seu referencial teórico, ou seja, você vai escrever e revisar para deixar o leitor, né, familiarizado com todos os temas relacionados, né, ao seu projeto. Você faz uma síntese, né, na introdução do que de mais importante foi publicado sobre aquele tema. Então, o exemplo que eu dei, índice de depressão numa comunidade quilombola específica, numa comunidade indígena, você vai escrever dizer, o que é a depressão, o que são as desordens afetivas, o que é a ansiedade, né, quais são, que estudos já foram feitos nas comunidades tradicionais, né? Por exemplo, como o contato com a natureza nessas comunidades é grande, você pode escrever, por exemplo, será que o índice de depressão é baixo? Será que o índice de depressão é alto? Na introdução, você resume o que já foi publicado sobre o tema. Você escreve isso daí. Eu vou dar exemplo dele daqui a pouco no projeto. Você tem um tópico, além da introdução, que é a justificativa, onde você vai mostrar, né, por que é importante você estar desenvolvendo esse projeto. Ou seja, por que é importante estar escrevendo sobre os índices de depressão e ansiedade, no exemplo em questão, nas comunidades quilombolas. Você vai justificar o seu tempo. Tá? Então, você vai e justifica ali, não, porque depressão e ansiedade são doenças, desordens afetivas, que mais de 350 milhões de pessoas do mundo têm, incluindo todos os distúrbios, como, por exemplo, depressão, ansiedade, desordem de estresse pós-traumático, pode chegar a 500 milhão de pessoas, tá? E você coloca mais, em comunidades quilombolas, isso não foi bem investigado, você coloca aquela lacuna científica que existe, tá? E você vai dizer e vai justificar isso daí, né? E no final tem aquele parágrafo mágico, que é aquele parágrafo que diz ali na justificativa, pode ser ao final da introdução também, você pode falar, e não existem estudos sistemáticos que tenham sido feitos que estudaram os índices de depressão, ansiedade em comunidades quilombolas. Neste projeto, tá? Aí você pode resumir os objetivos, mesmo que tenha um tópico separado de objetivos. Nesse projeto, nós iremos investigar os índices de depressão e ansiedade na comunidade quilombola X nos últimos 5 anos. Tá? Isso é justificativa.
seja, introdução, você revisou toda a literatura pertinente, você justificou porque o seu tema é interessante. Aí você vai nos objetivos. O que você pretende, aonde você pretende chegar? Qual é o objetivo que você tem nesse projeto? Aí você vai dividir em duas partes, né, esses objetivos. Tem um tópico lá, objetivos, aí tem o objetivo geral e os objetivos específicos. Objetivo geral, investigar os índices de depressão e quilombola na comunidade tal, no município, vamos supor, no município de Santarém, objetivo geral. Objetivos específicos, descrever os índices de depressão na comunidade tal, no período entre 2015 e 2020. Aí outro objetivo específico, descrever os índices de depressão, de ansiedade nessa comunidade no período estabelecido. Tá? Aí outro objetivo específico, desenvolver estratégias para minimizar as incidências de depressão e ansiedade. Você pode até propor algo assim, como, por exemplo, exercício físico ou atendimento psicológico, psiquiátrico. Então, você tem lá, nos seus objetivos, você descreve o que você vai pretender. Então, você já sabe o problema. Você já revisou o problema. Você já justificou. Nos objetivos, você colocou o que você pretende. Agora, você tem que dizer como você vai fazer. Aí vem o quê? Vem a metodologia, onde você vai descrever a metodologia, que você vai... Se você tiver um questionário, você vai mostrar como é que vai ser o questionário, como é que vão ser essas perguntas, né? Você coloca todos os trâmites da metodologia que você vai aplicar, né, para chegar a esses objetivos. Tá? Aí, no final, após a metodologia, você vai colocar um cronograma de execução, por exemplo. Se é um cronograma de 6 meses, de 1 ano, o que você vai fazer primeiro? No primeiro mês, vamos supor que você leve 6 meses para fazer. Você vai ler literatura científica, vai ter lá um tópicozinho, leitura de artigos, aí você vai ter lá entrevistas, análise de dados, análise estatística. Você vai colocar em cada mês o que você vai fazer, né, que é o cronograma de execução, né, que é o cronograma físico. Tá? Então, em um projeto de pesquisa, você deixa claro, né, essas etapas que são críticas. Tem uma peculiaridade importante em projetos tanto em projetos que lidam com humanos, tá? Como em alguns projetos experimentais que lidam com animais de experimentação. São os comitês de ética. Como você vai fazer, nesse exemplo que eu dei, um projeto em humanos, você tem que escrever esse projeto e você vai mandar esse projeto para o quê? Para a plataforma Brasil, online, né, que é o Comitê de Ética, o CONEP ali, o Comitê de Ética que avalia se os aspectos éticos do projeto eles são atendidos no seu projeto. Tá? Então, tem que especificar esse projeto tal, na metodologia também, eu não falei, mas tem que estar esse projeto tal, ele vai ser submetido ao CONEP, o Comitê de Ética e Pesquisa em Humanos. Então, você escreve e você submete esse projeto online. Normalmente é o orientador do projeto, o coordenador do projeto, que submete. Isso é válido para TCCs também, que são feitos em humanos. Então, os trâmites de um projeto de pesquisa são esses. Obviamente, existem detalhes. Né? Existem detalhes. Se você for fazer uma revisão de literatura, né, se o seu projeto não for um projeto, digamos, experimental, onde você vai produzir dados, você vai fazer uma revisão de literatura, e você delimita o tema também, quer dizer, você vai querer revisar sobre o quê? Você vai fazer uma revisão sobre, por exemplo, sobre intoxicação pelo mercúrio, né, em comunidades ribeirinhas. Você vai fazer um experimento, um projeto vendo, quer dizer, intoxicação pelo alumínio e os efeitos no cérebro, exemplo hipotético aqui. Então, você vai fazer o seu resumo, você vai fazer seu sumário, você vai buscar na base de dados, PubMed, Google Scholar e outros, tudo que há de mais interessante, de mais novo,
e atual sobre esse tema. Você vai estudar. Aí quando você estuda, aí você coloca isso em capítulos, tá? Tem introdução, mas tem capítulos diferentes, e você faz a sua revisão de literatura. Na sua monografia pode ser uma revisão também. Mas eu sempre, quando eu oriento, eu aconselho, normalmente, que não seja uma revisão, que seja um projeto de pesquisa mesmo, um projeto original, tá? Daqui a pouco eu já dou um exemplo para vocês. Pessoal, isso tudo, né, que são as fases de um projeto, né, depois você, ao produzir esse dado original, você pode fazer um artigo científico, pode ser um artigo de revisão, pode ser um artigo experimental, depende da área que você e dos dados que vocês têm. Tá? O artigo é um resumo, né, uma síntese, né, do que você achou de uma forma mais sintética. Obviamente, nós temos que ter uma série de expertises para que você escreva um projeto adequado, tá? Escreva um projeto adequado. Você tem que ter, você tem que se preparar para isso, né? Por exemplo, se você quer um projeto bem atualizado, com literatura internacional, inclusive citar artigos em inglês, você tem que saber um pouco de inglês, para você buscar nas bases de dados internacionais. Então, se artigos só em português, ou você não sabe espanhol, se você não sabe, você vai ter uma certa limitação de atualização, né, do seu projeto. Outra coisa, aí tem a ver com, no caso, com a área de letras, né? Vocês têm que escrever bem. Escrever bem, e fundamental, para escrever bem, vocês têm que ler muito também. Então tem que ter hábito de leitura direto, e tem que escrever bem. Um projeto, ele tem que ser, não basta a ideia ser boa, ele tem que ser bem escrito. Eu falo isso para vocês, pessoal, porque eu já orientei TCCs, mestrandos e doutorandos. Eu já encontrei projetos mal escritos, mesmo de doutorado. Exemplo, falta de coerência textual. Parágrafo, olha, o projeto ele não pode ter, por exemplo, parágrafos longos. Eu já encontrei projetos com parágrafos longos. Tem que ser parágrafos mais curtos e concisos. Pontuação inadequada, erros de concordância. Isso não é aceitável, tá, em um projeto de pesquisa. Então, os parágrafos têm que ser concisos, eles não têm que ser longos, eles têm que ser bem pontuados, tem que ter coerência textual, tá? Não pode, o texto é seu, é original, é o seu estilo, ele não pode ser copiado, não pode ser copia e cola. Existem hoje softwares que pegam o seu texto e fazem um escaneamento do seu texto para ver se não há plágio, para ver se você não está copiando. Quando você submete para determinados locais, eles colocam em um programa de computador que faz um escaneamento para ver se você não está copiando. Então, você tem que ser original, bem pontuado, bem escrito, ou seja, o português tem que ser impecável. Isso faz parte também da redação de um projeto adequado de pesquisa. Tem que entender bem, de preferência falar outros idiomas, investir nisso daí, ser bom de português, escrever bem, com coerência textual, com pontuação, ler pelo menos 3 vezes ou mais o seu projeto antes de submeter para o orientador, tá? Então, ou seja, essas são as dicas gerais, né? E eu vou dar agora 2 exemplos para vocês. Vou colocar no modo de apresentação aqui, de um projeto que eu aprovei no CNPq, tá? Um projeto que eu ganhei um valor, né? Acho que foram R$45 mil na época. Então, quando você submete... Oi. A gente poderia fazer um bloco agora, porque você fez essas dicas, você apresentou Claro. essas dicas gerais, e eu acho que de repente nós poderíamos abrir um diálogo e depois você vem com os exemplos dos projetos, mostrando. O que você acha? Acho uma boa ideia. Então, gostaria de deixar bem à vontade, tá? Todos que Isso. estão assistindo, ouvindo, para fazer perguntas, questionamentos, ideias. Então, acho uma boa ideia, Luiz. Certo. E aí eu abro aqui nós temos um conjunto bom de pessoas, a Evilane
levantou a mão, a Evilane quer fazer, eu sei que eu conheço a Evilane, é uma estudante quilombola, ela quer fazer uma pergunta. Evilane, fique à vontade. Está ouvindo? Estou ouvindo. Boa tarde, professor. Obrigada, Boa Luiz. tarde, Evilane. Professor, o senhor falou dessa estrutura, eu queria saber da fundamentação teórica. Como que eu encaixo essa fundamentação teórica nessa estrutura aí? Como que eu devo abordar tudo isso? Bem, Evilane, a fundamentação teórica, para fazer uma boa fundamentação teórica, você tem que ter uma boa leitura, né, e estar bem atualizada dentro do tema que você escolheu, tá? A fundação teórica, na verdade, é a revisão de literatura pertinente ao tema, tá? Você pode, dependendo do tipo de projeto, por exemplo, eu já orientei projetos de TCC, onde a introdução ela é uma única introdução dividida em subtópicos, onde já tem a fundamentação teórica. Existe um tipo de abordagem que é essa. Ou seja, o que é a fundamentação teórica? É a revisão de literatura, onde você coloca no projeto o que há de mais novo, o que há de mais recente sobre o tema. Tá? Ou seja, você deixa o leitor familiarizado sobre o tema que você está escrevendo. Ela pode ser encaixada de duas formas. Tá? Depende das normas do TCC, ou de um projeto, para onde você vai submeter. Ela pode ser uma introdução única, dividida em subtópicos, onde você já tem a fundamentação teórica. Existem projetos onde você tem uma pequena introdução primeiro, né, sobre aquele tema, onde você fala mais ou menos aquilo que você vai fazer, e depois tem um segundo tópico, que é chamado de fundamentação teórica, onde você faz essa revisão de literatura e você sintetiza de uma forma bem concisa, mas de uma forma atual, a temática relacionada ao seu projeto. Isso vai depender do título do projeto. Ok? É isso. Ok, obrigada. Obrigado. Mais alguém? Mais alguma pergunta? Esse é o momento. Essas questões que surgem são, na verdade, a essência do nosso papo, tá? Albino Pinto levantou a mão. Albino, pode perguntar. Fique à vontade. Eu só queria ressaltar para o professor, né, que essa palestra está sendo muito boa para mim, né, porque como eu sou novo na faculdade, né, e nós estamos também fazendo um projeto, e eu estava muito na dúvida, né, estava naquela base do copiar e cola, entendeu? Então, essas suas palavras já tiraram muito minha dúvida, né, que eu tenho que ler realmente, ler mais, né, que eu leio, mas tenho que ler mais e escrever mais. Então, era só isso que eu queria salientar. Deixa eu comentar, Albino. O que você falou é importante, tá? Então, por favor, pessoal, não façam, né, essa abordagem do copiar e colar. O que você tem que fazer? Você está lendo um artigo, né, online, você não deve pegar o texto, copiar e colar no seu texto. O que você deve fazer? Você deve ler, né, aquele artigo, ou aquele capítulo de livro, ou outra fonte bibliográfica. Você vai entender aquilo que você leu e vai escrever, né, da sua forma, com a sua característica de escrita no seu texto. Ou seja, você leu, compreendeu e escreveu ali, citando o autor. Né? É muito importante essa questão da citação bibliográfica. O que você leu, já que você não fez, você está usando aquilo que um autor produziu, você lê, nunca copie e cole, entenda, escreva da sua forma, né, com a sua forma de escrever, e cite o autor. Tá? Então, isso tem a citação bibliográfica, ela é fundamental. E eu gostaria de dar uma dica que eu esqueci de falar na síntese que eu fiz, e eu me disponho a ajudar vocês, né, a fazer um curso para vocês sobre isso. Atualmente, vamos supor que você cite 100 artigos científicos, ou capítulos junto, vamos supor que seu trabalho tenha 100 citações, ou 50 a 100 citações. A forma tradicional e trabalhosa é você vai digitar, você cita no corpo do texto, vai digitar lá atrás, manualmente, todas as citações. Mas isso é parte do passado, pessoal. Existem programas, tá, que você
vai citando, você cria uma biblioteca de artigos, ou capítulo, você vai incorporando na sua biblioteca, né? E você vai citando online, tá, essas citações no seu texto. No final, você dá com um clique do mouse, formatar a bibliografia. O programa formata toda a bibliografia para você. Então, se for, digamos, um artigo científico, formata no formato da revista científica. Se for na ABNT, se o programa não tiver o estilo da ABNT, você cria o estilo da ABNT no programa. E eu sugiro para vocês, o que eu uso já desde a iniciação científica, é o EndNote. Tá? O EndNote é um programa que faz isso. Então, eu tenho o EndNote, tá? Eu comprei uma versão, acho que a UFOP ela pode comprar essa versão e deixar para vocês, e eu posso ajudar vocês num curso de EndNote, onde vocês podem formatar a bibliografia de vocês, de modo que com um clique você formata tudo no corpo de texto e tudo também na citação, já ao final do texto, na própria bibliografia. Tá? Então é interessante isso daí. Copiar e colar jamais. Eu noto aqui, tem perguntas, Luiz Fernando, aqui no chat. Tá? Então, eu posso ler aqui, quer dizer, então se quiser você lê. Eu estava vendo aqui uma pergunta, a Tânia. Ela diz assim, Tânia não, Tainá, da Silva Lobato. Professor, o senhor falou em relação ao parágrafo que não pode ser muito longo. Quantas linhas tem que ter um parágrafo? Tainá, o parágrafo realmente ele não pode ser muito longo, ou seja, se você fizer um parágrafo longo, a leitura fica cansativa, tá? Principalmente porque tem estudantes que fazem um parágrafo longo com a pontuação totalmente inadequada. Em lugar de ponto, em seguida tem vírgula, e fica algo assim que nunca você termina de ler. Não tem assim um limite de linhas, mas você pode fazer parágrafos curtos, geralmente eles dão parágrafos vamos supor, de 5 linhas, ou então, no lugar de ser um parágrafo, pode ser um texto com pontos seguidas, curtos, bem concisos. A linguagem científica e técnica ela é mais concisa e objetiva. Então, não pode ser um parágrafo por meia página, ali, meia página, sem com a pontuação inadequada. Você tem que fazer parágrafos mais curtos, né, com 10 linhas, 8 linhas, e ir escrevendo isso daí. Tá? Então, se você mudar de assunto, você passa para um outro parágrafo. Mas não existe um limite. Mas não pode ser meia página direto ali com uma pontuação inadequada. Tá bom, Tainá? Professor Wallace, oi, pode falar. Só fazer um registro aqui. Você está trazendo vários aspectos, inclusive de redação, de textualidade, quando você fala de pontuação, concordância, coesão, e a gente ainda vai ter possibilidade de, em outros papos, na sequência, né, dessa atividade aqui, do Projeto Baobá, a gente vai ter condições de desenvolver com mais calma cada um desses aspectos, né? A gente vai trazer professores da área de letras e de outras áreas que possam falar um pouco sobre escrita, né, estratégias de escrita, e eu acho que vai ser possível colaborar com esses estudantes de maneira mais específica nesses aspectos. Inclusive, numa coisa que você falou que é muito importante, que é essa coisa, essa ponte, né, da leitura que eu faço para o meu texto, né? Eu leio vários artigos, aí como é que eu transformo isso num texto meu, né, do ponto de vista científico, do ponto de vista do diálogo com os autores. Essa é uma dificuldade que eu tenho observado, né, nos TCCs que eu tenho lendo, nas escritas que eu tenho lido na universidade. Então, é uma dificuldade geral, está muito além de estudantes indígenas e quilombolas, é uma dificuldade geral, e nós vamos ter também condições de fazer um papo específico sobre essa coisa da redação acadêmica, né? O aluno leu 2, 3 artigos, e aí? Como é que eu, partindo dessas leituras que eu faço, eu desenvolvo a minha escrita, né? Respeitando a pesquisa que o outro fez, respeitando o texto do outro, certo? Então, eu acho que são questões que a gente vai ter condições de desenvolver. A Felicidade está fazendo uma ressalva aqui, que ela está com dificuldade de
de assistir ao papo e está perguntando se vai ser disponibilizado. Vai ser disponibilizado, tá, gente? Eu estou gravando essa nossa conversa e ela vai ficar disponível para todos no canal do Baobá. A gente vai disponibilizar para que vocês possam assistir depois, né? Eu queria fazer a Fernanda Diniz está perguntando como se escreve, professor, esse programa EndNote que você... Até só perguntando aqui como se escreve. Fernanda, estou vendo aqui. É como você escreveu, só que junto, tá bom? EndNote, tudo junto. Como você escreveu aí, só que junto. Ele é um programa muito bom, eu uso há muito tempo, eu tenho uma versão, ele é um programa... Eles dão um trial para vocês testarem em 30 dias. Infelizmente, esse programa ele é pago, mas eu acredito que a universidade ela pode ter a assinatura dele. Né? Eu posso ajudar, né? Montar um grupo, né, de uns dias aí para poder ajudar as pessoas a conhecerem mais sobre o EndNote, mas ele é escrito como você escreveu, Fernanda, só que junto. O Moisés pergunta: quantos autores eu posso usar para ter um bom embasamento teórico? Olha, Moisés, quando você se propõe a escrever sobre um tema, tá? Esse embasamento ele tem que ser o mais completo possível. Tá bom? O ideal é você ler pelo menos o resumo, né, de todos os artigos no capítulo que foi publicado sobre, né, aquele tema. Agora, o que você vai citar no seu trabalho vai depender do que você acha, quais são os artigos, os capítulos que têm mais qualidade para serem citados. Obviamente, você não é obrigado a você citar todos os autores escrevendo sobre aquele tema. Se o tema tiver muita publicação, principalmente se o tema tiver muita publicação. Mas eu diria que não há, assim, um limite. Mas você tem que exaurir o que realmente foi publicado no mundo todo sobre aquele tema. Você vai citar, se forem artigos clássicos, né, importantes, você cita, tá? Digamos, nos últimos 5 anos, né, mas de preferência... se aquela literatura mais antiga já tiver ultrapassada, você vai citar a literatura mais recente possível. Uma das dicas que eu dou para o projeto de pesquisa, quando a pessoa é um pesquisador, quer dizer, ela aprova um projeto de pesquisa, se o projeto de pesquisa é de 2021, para mim, é mandatório que você tenha uma citação de 2021, que você tenha uma citação de 2020. Isso daí, que quando você está concorrendo a recurso, você impressiona, inclusive, os revisores. Poxa, essa pessoa fez uma revisão de literatura interessante. Tem artigos de 2021. Tá? Então, você faz uma revisão de literatura bem criteriosa para ter artigos recentes, e você não pode deixar de citar os artigos clássicos, que são importantes. Por exemplo, aquelas descobertas que foram chaves, que foram uma mudança de paradigma, mesmo sendo antigas, foi um artigo da década de 70, mas foi algo seminal, que nós chamamos, que foi algo fundamental, uma descoberta fundamental do tema, você cita também. O mais atual possível. Wallace, eu quero fazer primeiro, só fazer um registro aqui para os participantes. Coloque o nome de vocês, o CPF e o e-mail aqui, do lado aqui no chat, para a gente poder emitir o certificado de participação no papo, tá? Quem não colocou, eu peço que coloque aqui seus dados, tá? A Claudete está levantando a mão. Claudete, pode falar, Claudete. Alô? Oi, Claudete, estou ouvindo, pode falar. Alô, não, boa tarde. Não, é porque eu não estou conseguindo entrar nesse chat para colocar os meus dados. Ah, sim. Você pode mandar também para o e-mail do Baobá os seus dados. E aí a gente faz o registro, tá? Pode mandar para o e-mail do Baobá. João Paulo, pode colocar o e-mail do Baobá aqui, ou disponibilizar aqui, que a gente pode mandar depois também para esse e-mail, tá, Claudete? Ok, então, mais alguma pergunta? Eu quero fazer uma questão que, de repente, pode ser dúvida também dos alunos.
para você comentar. Essa questão da pergunta original, foi bem no início da sua fala, você diz, a pergunta tem que ser original, tem que ter uma originalidade. O que dá essa originalidade a um projeto? Por exemplo, você citou o caso da depressão, né? Depressão e ansiedade em comunidades indígenas, quilombolas, como um exemplo. Mas estudos sobre depressão, pode existir outros estudos sobre depressão nessas comunidades. Agora, a partir do momento que eu coloco depressão e ansiedade, só para citar um exemplo, na comunidade Arapemã, né, em Santarém, isso já cria uma ideia de originalidade, ainda que esse estudo possa dialogar com os outros, né? Não necessariamente o tema é novo, mas a identificação e o corpus do trabalho, né, o objeto do trabalho se alterando, já cria a originalidade, né? Quer dizer, você está trabalhando com um tema que já foi discutido por outros, né, em outros lugares, mas você está identificando um território diferente. Isso cria uma originalidade, né, no trabalho. Exatamente, cria uma originalidade, ou seja, não foi feito ali. Pode ser que a forma como isso vai acontecer naquela comunidade específica, até por um parâmetro que você às vezes não sabe, pode ser um parâmetro genético ou um parâmetro ambiental, pode ser que o fenômeno que já foi investigado em outras comunidades, ele ocorra de forma diferente naquela comunidade específica. Por exemplo, pode ser que, no exemplo que eu dei, pode ser que a incidência de depressão, ansiedade nessa comunidade específica seja maior do que em outras comunidades, ou pode ser que ela seja bem menor do que em outras comunidades parecidas já investigadas. Aí isso já dá margem. A ciência, assim, ela vai dar margem a outras perguntas, ela vai dar margem a um prolongamento do projeto. Então, você tem razão, quer dizer, essa questão da originalidade não é só, não, eu vou ganhar o Nobel, né? Com a minha pergunta experimental, não. Existem lacunas, existem... Esse exemplo que você deu, Luiz Fernando, só o fato de ser na comunidade do Arapemã, que não foi feito ainda um estudo como esse, na comunidade do Arapemã, já dá ali um critério de originalidade. Principalmente em trabalhos, né, como TCCs, por exemplo, que são trabalhos de pessoas que estão iniciando a pesquisa. Não falei, né, eu não gosto desse tipo de trabalho, mas pode ser. Até na dissertação de mestrado, pode ser uma revisão de literatura. No TCC também, ou seja, eu tive um aluno, foi o único trabalho que eu orientei nesse formato, ele não quis fazer um trabalho experimental, mas ele fez um trabalho de revisão, foi muito bom, deu 198 páginas. Ele fez um trabalho sobre o uso de células-tronco na doença de Alzheimer. Ele fez um capítulo de livro ali, algo bem... Na verdade, daria um livro, esse trabalho de conclusão de curso dele. Então, ele fez uma monografia que foi uma revisão de literatura, uso de células-tronco para a doença de Alzheimer, né? E ele foi aprovado com uma nota boa. Mas eu prefiro, para o treinamento do estudante, uma pergunta original, tem que ser uma pergunta simples, para poder ser resolvida no tempo que o estudante tem, mas tem que ser original. E para garantir a originalidade, tem que haver pesquisa bibliográfica nas bases de dados para ver se realmente não foi feito. Não foi feito antes. Certo, obrigado. A Dayana Souza, que eu sei que é estudante indígena, ela levantou a mão. Dayana? Está ouvindo, Dayana? À vontade, Dayana. Eu estou vendo a mãozinha dela levantada aqui. Dayana? Será que foi um... Bom, enfim, depois... Oi, professor. Oi, Dayana. Não levantei a mão, não. Foi a Luísa que levou. Eu estou vendo a Luísa com a mãozinha levantada aqui. A Luísa? A Luísa Vitória. Tem o Marcos Júnior também com a mão levantada, o Marcos Júnior. Oi, Marcos, pode falar, depois a Luísa. Professor, eu não estou levantando a mão, não levantei a mão. Ué? Não? Apareceu, para mim aqui apareceu. Está aparecendo, talvez seja engano. Não levantei. Wallace, antes de você continuar, a Claudiana se levantou a mão. Claudiana, estudante quilombola. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Assim, eu tenho uma dúvida. Eu
Eu estou no meu segundo semestre, o terceiro semestre na universidade, e eu tenho conversado com a Vanessa referente a TCC, e aí o curso que a gente faz é Ciência e Tecnologia. E aí a gente queria fazer alguma coisa que fosse voltada para os nossos quilombos, né? E aí eu ficava me perguntando com ela, a gente vai falar de quê? Que a gente não... tudo é cálculo na nossa disciplina, e o que a gente vai falar do nosso território? Como que a gente vai focar em alguma coisa que seja voltada para isso? É uma coisa que a gente não... Até agora a gente não conseguiu pensar em alguma coisa que a gente possa fazer que seja voltado para o nosso território. Claudiana, qual é o seu curso? Ciência e Tecnologia. É a BI ainda, da UFOPA. Ciência e Tecnologia, tá. Tudo bem, né? Então, quer dizer, o TCC, ele pode ser dentro de qualquer disciplina ali que você cursou, né? Pode ser relacionado a qualquer tema, né? Dentro do curso que você está fazendo, né? E você está naquela fase agora, Claudiana, da pergunta, tá? Da pergunta de algo ali que vem de uma necessidade, por exemplo, dos quilombos, né? Só dar um exemplo hipotético aqui, que eu trabalho com isso um pouco, né? Os quilombos, eles fazem muito o uso de plantas medicinais, tá? Plantas medicinais, né, para doenças específicas. Mas será que, esse é só um exemplo que eu estou te dando de uma possível pergunta, mas será que já houve estudos científicos sobre algumas plantas medicinais que são usadas, né, nesse quilombo que você está falando, nessa comunidade quilombola que você está falando? Será que é possível testar uma dessas plantas, tá, em um modelo experimental de uma doença, como o AVC, ou trauma? Por exemplo, no meu laboratório que está sendo montado na UFOPA, estou transferindo da UFA para a UFOPA, eu testo, né, eu vou testar extratos de plantas da Amazônia em modelo experimental de AVC. Então, quer dizer, será que essa comunidade quilombola não tem uso de plantas medicinais, né, dessa medicina popular? Será que uma dessas plantas não pode ser testada em um modelo de uma doença do sistema nervoso, ou de alguma outra doença de tecido não neural? Será que você não pode fazer um estudo, já que tem a ver com ciência e tecnologia, né? Será que você não pode fazer um estudo cromatográfico de uma planta usada no quilombo, onde você pode ver, né, os componentes químicos dessa planta e descrever isso daí? Eu acho que, então, nessa fase da pergunta, você começa a pensar, né, baseado naquilo que você tem de metodologia disponível. Então, eu acredito que possa ser algo assim. Mas existem outras ideias. Você está na fase do problema, tá? Na fase do problema, que é a fase inicial da metodologia científica, a resolução de um problema. Então, o ideal é pegar algo original dentro daquilo que você está cursando, relacionado ao tema do seu curso. Obrigada. A Evilane está com a mão levantada. Evilane, antes que a Evilane fale, e está aberto para ela, e se tiver mais alguém com mão levantada, por favor, gente, porque às vezes não dá para ver todas as mãozinhas aqui. Mas isso que o Wallace está falando é uma coisa que eu também gostaria de chamar a atenção, e serve para muita coisa. Veja, por exemplo, que a Claudiana, como estudante quilombola, né, está falando o que eu posso pesquisar como quilombola usando o meu território, né? E aí, se esse projeto, se essa pesquisa vem do quilombo, vem de uma necessidade, note como que você já tem várias questões aí para trazer para o projeto. Por exemplo, a justificativa, né? O exemplo que o professor deu sobre plantas medicinais, né? Quer dizer, se você, como quilombola, que fala desse lugar, trazer esse tema, né, para discussão, veja como que já é um retorno social que a pesquisa pode dar para a comunidade. E vocês que estão na universidade, que vieram do quilombo, estão tendo a possibilidade de participar e mudar a universidade, esse retorno é muito importante. E veja como que você já tem assunto para justificar, né? Já tem assunto para um objetivo específico. Notem como que esse lugar de fala do quilombola, do indígena, é muito importante. Eu estava falando com a Evilane, por exemplo, essa semana, o trabalho dela é sobre a qualidade da água, né? Veja, por exemplo, como que isso é importante, né? Qualidade da água lá na comunidade Boa Vista, né?
o quanto que é importante, é um problema geral que envolve várias comunidades ribeirinhas, quilombolas e tal. Wallace, o tema do nosso papo, caminhos da pesquisa, né? E aí essa é uma questão que me veio agora com a fala da Claudiane também. Qual é o momento, né, do estudante começar a pensar num projeto, né? Quais são os lugares que ele pode utilizar, né? Nós temos poucos estudantes quilombolas indígenas ainda envolvidos em projetos de pesquisa. Acho que isso aumentou muito nos últimos anos, mas é algo que precisa ser ampliado, já de pesquisa e extensão, né? Mas quais são os momentos da minha trajetória na graduação que eu posso já ir pensando no projeto, né? Eu não posso esperar a disciplina do TCC lá no final do ano, do curso, né? Porque vai ficar um tempinho muito curto, e às vezes a pesquisa exige mais, né? Então, quero chamar a atenção aqui para essa questão desse caminho, né? É numa disciplina, né? É numa monitoria, é num projeto que eu participo, ainda que seja como bolsista, ou mesmo ou ainda como voluntário, né? É numa aula do professor que chamou a atenção, numa atividade de campo. Então, você tem várias alternativas e várias possibilidades de pensar, né? Esse momento que surge, né? Esse caminho, né? O que não pode é deixar lá para o final, né? Então, essa é uma preocupação que me vem também com essa indagação da Claudiane. Tá? Aí, se você quiser comentar, fique à vontade. A Evilane levantou a mão e eu vi a Beatriz também levantando a mão aqui. Se eu levantei a mão foi sem querer, mas em relação ao que a Claudiana falou, eu acho interessante, porque até pelo processo que nós entramos na universidade, né, para dar um retorno para a comunidade através do nosso curso, é algo essencial. Eu, como você falou, né, o meu trabalho é a avaliação da qualidade da água, do Rio Trombetas e Igarapés, na comunidade Boa Vista, que é o meu quilombo, que é a minha comunidade, e por ser de lá, por viver a realidade, eu senti o desejo de trabalhar algo em cima. Eu não entendia nada de geoquímica até então, eu era zero geoquímica, e fui entendendo, compreendendo muita coisa, então barulho de construção aqui do lado, não sei se vai atrapalhar, mas fui começando a entender muita coisa através de pesquisa. Então, como professor de se ler, é muito importante, porque só através da leitura a gente vai começar a compreender as coisas e dar esse retorno. Eu acho que é essencial e que muito mais de nós indígenas quilombolas têm esse desejo de dar esse retorno para a comunidade. Mais alguém, pessoal? Beatriz? Eu vi a Beatriz levantando a mão, não sei se... Sim, professor. Oi, Bia. Boa tarde a todas e a todos. Primeiramente, eu quero agradecer a oportunidade, né, desse bate-papo, professor Luiz Fernando, e a fala do professor também, que, assim, esclareceu muito a minha dúvida, porque eu já estou escrevendo meu pré-projeto, que é sobre mulheres de Saracura, histórias, narrativas e música de resistência negra e quilombola. Então, assim, é uma temática que eu tenho muito conhecimento, porque eu sou do quilombo e também participo muito do movimento, então tenho muito conhecimento sobre a temática das coisas da minha comunidade. E a minha preocupação maior era quando e como, de que forma pôr a fundamentação teórica, né? Essa que era a minha preocupação. Aí na sua fala e no questionamento da Evilane também já esclareceu bastante, agradeço. E, assim, em 2011, 2012, eu fui professora de educação infantil e fundamental lá no meu quilombo de Saracura. E, nesse intervalo que eu trabalhei lá, eu desenvolvi um projeto com as crianças de educação infantil, que foi a dança afro como instrumento pedagógico na educação infantil, e falava justamente sobre as músicas, narrativa das mulheres quilombolas de Saracura. Inclusive, foi um projeto que eu fui premiada, né, nacional, e tinha uma professora que foi minha professora lá no quilombo, que ela sempre instigava isso: Beatriz, vamos escrever, né, as cantigas, as narrativas das mulheres quilombolas aqui de Saracura para deixar registrado. E aí, só agora eu tive a oportunidade, né, através da faculdade, de dar esse retorno para a minha comunidade. Então, está sendo muito gratificante trabalhar essa temática. E agora esse bate-papo esclareceu bastante as minhas dúvidas. Interessante, Beatriz, teu tema. Parabéns aí pelo trabalho, muito interessante, né? Foi até premiada já, então é muito bom saber, né, que nossos estudantes
já estão desenvolvendo projetos, projetos de qualidade. E se tem mais alguém, depois eu faço um comentário rápido sobre o que o professor Luiz Fernando falou ainda há pouco, sobre o momento, né? Dizem que o Einstein, ele tinha uma caneta, e a todo momento ele não se desgrudava dessa caneta, ele sempre estava com a caneta. Por quê? Porque, na verdade, pessoal, a criatividade, né, o nosso cérebro, ele está, independente até da nossa vontade, ele está trabalhando o tempo todo. Até quando nós dormimos, ele continua trabalhando, a memória é consolidada. Eu sou neurocientista, trabalho nessa temática, né, de sistema nervoso. Então, já pode acontecer, por exemplo, de você, no meio da noite, acordar e ter uma ideia brilhante sobre um projeto. E se acontecer isso, anote. Você sempre tem que anotar os insights que vocês têm. Então, se você sai para correr, para andar, se estiver com o celular, se você tiver um insight, eu mesmo já tive vários insights para projetos caminhando, né? Eu até fico pensando sobre a razão disso, mas quando você caminha, quando você anda, quando você corre, principalmente em contato com a natureza, você praticamente flui mais, e você tem mais ideias. Então, você anota, você grava, né, um áudio sobre aquela sua ideia, você anota no celular, ou tiver caneta, anote. Então, a todo momento, as ideias que vocês têm, vocês anotem. Tá? Porque o que acontece, que eu sei que já aconteceu comigo, muitas ideias que você pode ter, podem ser brilhantes, você pode esquecer simplesmente, e não lembrar depois. Então, agora, eu sei que essa não é a realidade, mas o ideal seria que todos os cursos, eu acredito que não tenham, tivesse a metodologia da pesquisa. Tá? É uma disciplina que deveria ser ministrada no início do curso, depende de abrir caminho para que o estudante Professor Wallace, está com um probleminha no seu áudio. Para escrever, cursar metodologia. Problema no áudio? Deixa eu ver. Não, voltou. Estou ouvindo bem já. Tá, então, estão me ouvindo bem? Tá, então eu estava falando o seguinte, que o ideal seria que todos os cursos tivessem a disciplina metodologia da pesquisa. Porque eu sei que não é uma realidade em todos os cursos, mas essa disciplina ajuda bastante. E sempre anotem as ideias que vocês tiverem, os insights que vocês tiverem, porque pode ser uma ideia brilhante para um projeto. Então, anotem, gravem no celular, quando vocês estiverem andando, correndo, caminhando, em qualquer momento, você pode ter uma ideia, porque o cérebro ele trabalha o tempo todo, independente da nossa vontade. Eu mesmo já tive ideias, eu falei ainda há pouco, caminhando, correndo, e anotei, e desenvolvi projetos e publiquei. Tá, basicamente isso. Mais algum comentário? Alguém tem mais alguma pergunta? Deixa eu ver aqui Não, por escrito aqui não estou vendo nenhuma. Bem, pessoal, então, quer dizer, se alguém tiver... Pode fazer perguntas, se alguém tiver mais alguma pergunta, eu ter satisfação em responder. Eu não sei bem com relação ao nosso tempo, eu acho que até já passou. Até que horas, Luiz Fernando? Nós ainda temos 20 minutos, assim, porque eu coloco o papo entre 1h e 1h30. Já passamos de 1h. Tá, então, quer dizer, eu posso mostrar para vocês... Mamãe tá lá. Eu posso Beatriz, falar para seu áudio está ligado, Beatriz, só para a gente... É isso, obrigado. Eu vou mostrar para vocês aqui um exemplo de projeto de pesquisa de um TCC que eu orientei na área de ciências biológicas e também de um projeto de pesquisa que eu aprovei do CNPq, para vocês terem uma ideia mais ou menos de como é a redação desse projeto. Eu vou colocar aqui no modo de apresentação para que vocês possam ver. Ele não vai ser uma apresentação no PowerPoint, eu vou mostrar o próprio projeto para vocês rapidamente. Tá? Então, vou compartilhar a tela com vocês. Tá, então, estou compartilhando, o que vocês já estão vendo. Então,
Deixa eu colocar aqui um zoom menor. Ó, esse aqui é um projeto, deixa eu pegar um outro, que é o TCC. Essa aluna, ela tirou uma nota excelente nesse projeto, acho que foi 10 ou 9,7, e é um projeto que eu orientei na Universidade Federal do Pará. E qual foi o problema aqui? Então, a Carolina Ramos, ela está com a defesa do mestrado agora marcada já, né? Ela seguiu numa linha parecida. Então, essa aqui é a capa do projeto dela, né, da Universidade Federal do Pará, da Faculdade de Biotecnologia, né, o curso Biotecnologia. Então, a ideia aqui foi a seguinte, aí vamos entrar na fase do projeto de pesquisa. Tá? Qual foi o problema aqui? Vocês sabem, né, até nas comunidades quilombolas, indígenas, na nossa região, e várias regiões do Brasil, copaíba, ele é muito usado como anti-inflamatório e um cicatrizante. Tá? Inclusive na pele, tá? É muito usado na pele. Então, na época, surgiu a seguinte pergunta, mas será que realmente é verdade isso? Será que a tradição da medicina popular está correta? Será que o copaíba realmente ele tem efeito anti-inflamatório e cicatrizante na pele? Então, esse foi o problema, ou seja, o problema foi esse, ou seja, o copaíba não havia uma prova científica, apesar do conhecimento tradicional falar isso, mas nós não tínhamos certeza se ele realmente era um cicatrizante ou um anti-inflamatório. Tá? Então, nós tínhamos, para resolver esse problema, nós tínhamos que criar um modelo experimental de uma lesão na pele, e nós fizemos isso no rato. Nós tivemos autorização do Comitê de Ética, e nós fizemos um experimento simples, pegamos um bisturi, nós anestesiávamos os ratos, e nós fazíamos um corte com o bisturi na pele do rato, na região dorsal, e tratávamos com copaíba puro, nós não diluíamos, copaíba puro, tá? Nós pegávamos uma pipeta, colocávamos em cima, um volume fixo, colocávamos na lesão e espalhávamos. E no animal controle, nós colocávamos só solução fisiológica, cloreto de sódio a 0,9%, tá? Para nós compararmos. Então, essa aluna, a Carol, ela desenvolveu esse projeto aqui, padrão de lesão cutânea experimental em ratos adultos após aplicação tópica de óleo resina de copaíba. Tá? Nós usamos essa espécie aqui, a Copaífera reticulata duci. Tem mais uma espécie de copaíba, tem a Langsdorff, mas nós usamos a Copaífera reticulata. Então, essa é a capa do projeto, né? O logotipo aí da universidade, o título, o nome da autora, o ano, foi 2017, cidade de Belém, ó. A contracapa, de novo, repete o título. Vocês vão ter que fazer isso também. Aí já tem aqui na contracapa, já tem, que é um trabalho de conclusão de curso apresentado, né, a Faculdade de Biotecnologia, o nome do orientador, o nome do co-orientador, tá? E tem uma terceira parte com os membros da banca, ó, isso é um TCC, agradecimentos, sumário, olha, o sumário. Vejam que aqui, nesse modelo, o referencial teórico, que a aluna perguntou ainda há pouco, ele já é incluído na introdução. Então, aqui, ó, a introdução, ela já é dividida em tópicos, aspectos gerais da pele, ou seja, falar tudo sobre o tema, mais importante. Falamos sobre a epiderme, o que é a derme, o que é epiderme, hipoderme, ou camada subcutânea, ou seja, falamos um pouco sobre a pele. Falamos sobre a fisiopatologia da lesão na pele, ou cutânea, ou seja, qual é o mecanismo de inflamação, como acontece a cicatrização, ou seja, como acontece a maturação. Falamos sobre o próprio copaíba, Aí tem, quer dizer, nesse modelo que nós usamos na universidade lá, a introdução, o tópico 1, ela é subdividida em tópicos, 1 ponto alguma coisa, 1.1, 1.2, tudo isso já é referencial teórico. Nesse modelo, os objetivos já fazem parte da introdução, né? O tópico 1.4, mas esse modelo que o objetivo é tópico 2, então depende de como a faculdade coloca para você fazer objetivo geral, objetivos específicos,
Tá? Ó. Materiais e métodos, aspectos éticos, qual o tratamento ético com os animais, e assim vai, ó. Grupos experimentais, a composição do óleo, como foi feita a lesão, como foi feita a perfusão do animal, quer dizer, você preserva o tecido como foi a retirada, como foi a análise textual. No pré-projeto, você não tem ainda, quando é só o projeto, você não tem essa parte aqui, que é no pré-projeto não tem resultados de discussão ainda. Vai até metodologia e um cronograma físico. Mas quando você já executou, tem que ter os resultados e tem que ter a discussão. Quer dizer, igual no artigo científico, você tem que tentar interpretar os seus dados baseado na literatura publicada. Você interpreta. Tá? E nesse trabalho, curiosamente, nós vimos que o óleo, a conclusão também, que o óleo de copaíba é puro, por incrível que pareça, ele não tem o efeito cicatrizante que a medicina popular coloca. Tá? Ele cria um falso tampão em cima da lesão, você parece que como chama, que é um local de cicatrização, você pensa que está cicatrizado, mas quando você remove esse falso tampão, a lesão ela está, inclusive, maior do que o controle. Então, provavelmente, para que ele tenha um efeito, como a medicina popular diz, ele tem que ser diluído. Tá? O óleo em si, como vem da árvore lá, da copaífera, ele pode ser, inclusive, meio causticante para a pele. Eu acho que é por isso que isso daí acontece. Então, basicamente, ó, o trabalho, a introdução, que é aquilo que eu falei, ó, com figuras de outros artigos que você pode colocar, pode citar. Olha aí. Então, está tudo aqui. Derme, aquilo que eu falei. Essa é a revisão de literatura, que faz parte. Ó. Inflamação. Eu vou passar rápido, para vocês verem logo o que é mais interessante, quando chega na parte dos objetivos. Antes dos objetivos, tem esse tópico aqui, que no nosso modelo, você coloca um tópico, no caso foi o óleo de copaíba, onde você vai no final, você vai colocar um pouco o que não foi feito ainda. Então, quer dizer, esse parágrafo aqui curto, ele justifica um pouco, né? Você pode fazer um tópico específico da justificativa, ou seja, diante da utilização do óleo de copaíba para o tratamento da medicina popular, acerca de suas propriedades inflamatórias, este trabalho propõe estudar os efeitos do óleo sobre o modelo experimental, ou seja, não existia ainda uma prova definitiva que era ou não, e nós não confirmamos totalmente a hipótese. Ó. Aí tem os objetivos geral, específico, tem toda uma regra da ABNT sobre isso. Tem a metodologia, isso aqui é uma versão onde faltava o número do comitê de ética. Então, olha, esse é um modelo de TCC, nós colocamos o que foi os componentes do óleo feitos com cromatografia, todos os componentes, beta-querofileno, tá? E no TCC em si, tem uma parte que além da metodologia, tem os resultados, e depois você tem a discussão, quer dizer, que aqui está misturado, a discussão dos dados. Como você interpreta esses dados. Aqui tem a lesão, olha, 0, 1 a 3 dias, solução fisiológica, tratamento com óleo, todos os resultados aí. Solução fisiológica, notem aqui aquilo que eu falei, ó. No dia 8, olha a lesão com tratamento fisiológico. Olha com copaíba, tira um tampão, quando você tira, a lesão parece pior, inclusive. Então, a ciência é assim, nem sempre a sua hipótese ela é comprovada. Aí depois você discute os dados fisiológicos, inflamatórios. Tá? Mas é da área de biológicas aqui, tá? Então, aí chega um momento que você vai e discute. Isso aqui é a quantidade de células inflamatórias dentro do tecido na pele ali. E um tópico final, aqui a quantificação dos dados, número de macrófagos, não?
tratado teve até um número maior de macrófagos do que o controle, não confirmou direto. E a conclusão, no final, depois que você discute, você conclui, né, o seu trabalho. Tá? Nesse trabalho aqui, foi feito com o EndNote, né, a metodologia, a bibliografia foi formatada com o EndNote. Então, esse é um exemplo de TCC, e, para concluir, um exemplo de trabalho que eu consegui o financiamento numa concorrência nacional, tá? Obviamente, olha o título aqui, né? Eu testei, é um negócio meio técnico, mas o padrão lesivo após o AVC experimental, na ausência ou na presença de infecção bacteriana, tá? Então, novamente, uma capa, aqui nesse caso não tem detalhes muito de sumário, então você pode ir direto ao ponto, o resumo é obrigatório, tá? E eu simplesmente coloquei assim, ó, fundamentação teórica, projeto curto, foi em 2018, e eu tinha uma referência de 2018, ou mais referências, eu fiz uma revisão de literatura sobre aquilo que tinha sido publicado, tá? Poucas páginas, dentro daquilo que eu me propus, um tópico de justificativa e a pergunta experimental, no meu caso é pergunta experimental, que é em animais. Uma das coisas que eu faço, pessoal, assim, que é muito importante para a aprovação, pelo menos na minha área que é experimental, é apresentar dados preliminares. Quando é um projeto nível de pesquisa já para concorrer, se você tiver dados preliminares, você coloca no projeto, já tem alguns dados. Isso ajuda muito na aprovação. Objetivos, ó, geral, investigar a infecção bacteriana experimental por Staphylococcus aureus. Se agrava o quadro lesivo após isquemia, que é, no caso, o AVC. Específicos, tópicos específicos, ó. Como eu falei para vocês, metas do projeto. Pode ter também as metas do projeto. Ou seja, estabelecer os padrões lesivos. Estabelecer um conjunto de dados científicos que contribuam para explicar a razão pela qual as células microgliais podem ser benéficas. Metas. Métodos experimentais, que é a metodologia. Tabelas. A metodologia, análise comportamental, ou seja, isso é um trabalho, análise estatística, se você tem os dados estatísticos, ó. Nesse caso aqui, eu coloquei dados preliminares, que eu já tinha feito experimentos piloto. Então, eu coloquei dados científicos com imunofluorescência, né, dupla, que é uma técnica que nós usamos no laboratório, dados preliminares obtidos previamente. Isso deu fortaleceu mais a pergunta, ou seja, a sua pergunta, a sua hipótese, ela pode estar errada ou pode estar certa. Se você já tem dados preliminares, é uma boa possibilidade que essa sua pergunta ela possa estar correta. Então, é importante no caso. Ó. Então, aqui o cérebro do rato, só uma curiosidade para vocês. O cérebro do rato, o rato sem infecção, a lesão é pequena, bem aqui, ó. Com infecção, tem até pus na superfície, infecção bacteriana. Ó, isso aqui é interessante, para concluir agora. Essa é a lesão, só o AVC. Quando tem infecção bacteriana no cérebro, veja como fica a lesão. Um cisto e uma cavidade imensa. Essa lesão aqui é muito maior na presença da infecção, do que quando não tem infecção. Ou seja, isso aqui é AVC sem infecção e AVC com infecção. Tá? Então, eu coloquei todos esses dados preliminares aqui, me ajudou, e eu aprovei esse projeto. E eu já aprovei muitos projetos, mais de, acho que 10 a 15 ou mais projetos, em várias concorrências. É basicamente isso, pessoal. Essa formação ela é contínua. Você vai, quanto mais artigos vocês lerem, mais textos científicos vocês lerem, tá? Leiam textos de metodologia científica. Quanto mais o português ficar melhor, você vai ficando cada vez mais com expertise para escrever um projeto adequado. Tá bom? Então, Luiz Fernando, eu abro para mais perguntas.
ou então você pode fazer comentários, pode direcionar. Obrigado, professor Wallace. Está aberto, gente. Essa seria a nossa. Já estamos chegando a. O papo ele tem, no geral, entre 1 hora e 1 hora e meia. Nós estamos justamente chegando nessa temporalidade. Então, fiquem à vontade. Se tiver alguma pergunta, eu só quero agradecer mais uma vez ao professor Wallace pela brilhante participação aqui, muito técnico, muito esclarecedor. Né? Obrigado, professor, pela disponibilidade. Eu acho que é um parceiro nosso aí. Lembrando, e chegou agora na universidade, né? E com uma qualidade impressionante, né? Quero destacar que esse papo de TCC é uma atividade do Projeto Baobá, é um projeto de acompanhamento de estudantes quilombolas, indígenas dentro da universidade, e atende também estudantes das ações afirmativas. Né? Destacar também que várias questões que nós estamos discutindo aqui, elas serão discutidas, né, em outros momentos do papo. Né? Por exemplo, na próxima, já convido vocês para o próximo papo de TCC, na semana que vem, toda quinta, na verdade, toda quinta às 17 horas, nós teremos um convidado aqui discutindo pesquisa, escrita, leitura, metodologia, e para quinta-feira que vem estará aqui o professor Odenildo, né, professor doutor Odenildo Queiroz, um pesquisador também. Ele vai continuar nesse mesmo caminho aqui que está sendo trilhado pelo professor Wallace e por nós, que é a discussão do projeto de pesquisa. O Odenildo vai retomar um pouco disso que o Wallace está conversando, falando das partes também do projeto, tá? Como é que eu construo um objetivo, como é que eu penso uma metodologia, um referencial. Então, a gente vai continuar nesta mesma temática e eu já convido a todos para participarem. Também quero informar, antes de informar, só destacar uma coisa aqui, Wallace, que nessa atividade de pesquisa, de construção, a função do orientador, né? O Wallace é orientador, né? Já orientou muita gente, obviamente. Eu também, tenho muitos, já orientei vários, né? Estou iniciando agora a orientação da pós-graduação. Então, esse caminho também do projeto, do referencial crítico, né, da construção do pré-projeto, tem uma função importante do orientador. E aí eu já indico também aqui, né, uma dica que eu dou aos estudantes. Fiquem muito atentos às disciplinas, às aulas, aos professores que têm projetos de pesquisa. Eu acho que são espaços de potencialidade de ciência, né, de construção de projetos, né? Então, estudantes que se vinculam a projetos de pesquisa, que participam de estudos, de grupos de estudos, são estudantes que desenvolvem, né, mais rapidamente o gosto pela pesquisa. Então, acho importante também que esse caminho, né, de participação também seja enfrentado por vocês. A gente sabe das dificuldades, ainda mais agora, nesse período da pandemia, né? Muito difícil para fazer trabalho de campo, a orientação fica mais difícil, né? Porque a gente conta apenas com esses encontros virtuais nesse momento, mas nós temos que enfrentar e superar, inclusive, esse momento, né? Então, o papo está aqui para ajudá-los nesse sentido, tá? Fica o convite para a nossa próxima conversa, quinta-feira, e a gente vai enviar também os certificados para vocês, né? Nossa intenção é, antes do próximo encontro, todo mundo já ter recebido o certificado da participação no papo de hoje. Se ninguém tiver mais nenhuma pergunta, nós podemos encerrar. Se o Wallace tiver alguma consideração a fazer, fique à vontade. Caso contrário, a gente já pode ir finalizando. Fernando, eu só queria dizer que foi uma satisfação conversar com os estudantes sobre esse tema, né, conversar com vocês sobre esse tema, né, e uma das coisas que eu gosto muito é realmente de conversar, né, e com os estudantes, de passar
né, o conhecimento adequado da minha área de pesquisa, ou da área de metodologia da pesquisa, ou de projetos, da melhor forma, e que eu possa contribuir, né, para a carreira deles, para a formação acadêmica deles. Eu coloquei no chat o meu e-mail, se alguém quiser escrever, perguntando alguma coisa, ou discutindo alguma coisa, fique à vontade. Então, foi uma imensa satisfação, e eu agradeço também pela oportunidade de conversar sobre projetos, sobre ciência com vocês. Obrigado, Wallace. Nós é que agradecemos. Quero agradecer também a equipe aqui do Projeto Baobá. A área que você atua é muito importante para as comunidades, né? A área da saúde, né? É fundamental, né? Um espaço de discussão e de pesquisa e de intervenção, pensando nas comunidades indígenas e quilombolas, é muito necessária, né? A intervenção da universidade nesse campo de estudos, tá? Acho que essa parceria nossa vai continuar. Eu espero, né, que continue. Já fica convite para você participar de outros momentos com a gente. Eu gostei muito da sua fala sobre essas tecnologias na metodologia científica, na formatação de textos, esses programas. Eu acho que são ferramentas que nós também podemos utilizar. E eu acho que num próximo papo poderia ser justamente nessa direção, sabe, Wallace? Essas inovações que vão surgindo, que podem facilitar e que nós também temos direito, os estudantes indígenas, quilombolas, têm direito a acessá-las e para facilitar também a vida do pesquisador. Né? Pode sim, um dia nós podemos reunir, eu posso mostrar numa apresentação, eu posso formatar um texto científico para vocês usando o EndNote, e mostrar como usar. Eu uso muito o EndNote, existem outros, né, mas o EndNote é muito bom. Então, vai ser uma satisfação, pessoal. Obrigado, Wallace. Obrigado a presença de todos. Tá? O e-mail também do Baobá está aí, se quiserem fazer alguma questão, enviar um trabalho para o Baobá, para a gente ler, ajudar vocês também na produção. Tá? O João Paulo colocou o e-mail do Baobá aí, podem mandar, que nós temos um conjunto de monitores em parceria com o Cianama para ajudá-los nessa fase de escrita, de leitura também. Tá bom, gente? Assim eu vou encerrando e, mais uma vez, agradecendo a todos pela participação. Professor? Oi. Eu peço que o senhor não encerre a reunião, porque eu ainda estou copiando alguns nomes ainda. Tá. Então, tá bom. A câmera, eu fico tá joia. Aí eu aviso o senhor depois. Obrigado. Tá bom. Eu estou vendo aqui que tinha outras pessoas com a mãozinha levantada, inclusive, João. E eu acabei não vendo. A Leninha Tupinambá aqui. Eu não sei se o pessoal tá errando na hora de... Mas eu estou vendo a mãozinha da Leninha aqui. É porque é muita gente, aí acaba que ela não suporta apresentar tudo. Eu acho que seria mais legal se eles ligassem o áudio mesmo na hora. Isso, e falasse, né? Isso mesmo que interrompa, mas ela vai conseguir falar. Eu acho que é uma coisa para a gente melhorar para o próximo. Gostei muito.